Amados em Cristo, graça e paz no Senhor Jesus. A nossa reflexão de hoje, amados, aponta para o fato de que fomos batizados segundo a ordem de Jesus, num lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, redimidos e perdoados dos pecados. Somos também movidos, então, para a boa confissão de fé na obra redentora de Jesus Cristo, renunciando à velha natureza pecadora e ao diabo e toda a sua impiedade. E, incluído na família de Deus, firmados em Cristo, perseveramos na doutrina dos apóstolos como os primeiros cristãos, no partir do pão e nas orações, num viver em fé, esperança e amor que vem de Deus, que em Jesus Cristo nos concede vida eterna. E o apóstolo Paulo, no texto no qual queremos refletir hoje, está diante de uma clara ameaça de heresia na igreja de Éfeso. Talvez algo parecido com o que acontece atualmente no que diz respeito à teologia da prosperidade, onde muitas pessoas, levadas ao desejo de enriquecer, passam a servir não a Cristo, mas as riquezas, deixando então as causas de Deus de lado, se desviando da fé e enchendo as suas vidas de todo tipo de sofrimento. E por isso ele então exorta o seu aluno Timóteo, que era então pastor lá em Éfeso, nas palavras de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 14, que traz as seguintes palavras: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Sobre essas palavras, queremos de modo especial refletir, mas antes, a Johnny vai nos trazer um cântico. Cristo nos chama em seu grande amor, Ele quer a nossa vida, quer nosso viver. Muitos ainda estão nas trevas, não conhecem a Jesus, e ao subir ao céu, um pedido Ele nos fez. Ei, amigo, Cristo é salvação. Ei, amigo, Cristo é salvação. Sereis
nossa salvação. Amados em Cristo, portanto, o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 14, que serviu de exortação a Timóteo, é hoje uma exortação para mim, como pastor e pregador, como também aos demais pastores e pregadores, que fiéis devem continuar na doutrina dos apóstolos, que é fundamentada nos ensinamentos de Cristo e de toda a Escritura do Antigo Testamento. E assim também temos o dever de anunciar e ajustar as nossas vidas a estes ensinamentos. Exortando, então, depois as palavras, as pessoas então confiadas a nós, ou que nos ouvem, sempre então confirmando isto com uma vida condizente à palavra de Deus, para que assim todos cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus, que quer salvar a todos. E a palavra de Deus, amados, a Bíblia, mostra o imenso cuidado que Deus tem com toda a sua criação e especialmente com cada um de nós individualmente. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para nós. Não nos abandonará e quer que passemos a eternidade com Ele. E aí diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E assim, convite para entregarmos a Deus. E ainda também convidados a observarem em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, que diz: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. E assim, então, me vejo levado a convidar, a fazer um convite a cada um de vocês, para que, então, junto comigo, acolhamos todas as palavras de exortação que Paulo, em primeira mão, fez a Timóteo, mas é para cada pessoa cristã. E assim como Timóteo, sentimos-nos também instados, requisitados a fugir para longe da ganância pelos bens deste mundo e andar em direção da justiça de Deus, viver uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Correr a boa corrida da fé e ganhar a vida eterna. Estas virtudes, todavia, amados, querem ser entendidas como sinais que destacam a fé cristã. Não devem ser entendidas como qualidades que podem levar à salvação, pois a salvação é por graça, pela fé em Jesus Cristo. E na ponta da lista das virtudes está a justiça. E o termo justiça é importante no atual contexto brasileiro, onde deparamos a cada dia com toda sorte de injustiças. Também é inerente à fé, por isso que os cristãos em todo o mundo sempre se empenham pela justiça. E os termos agora justiça de Deus tem algo a ver com o batismo cristão,
Isso podemos ler no capítulo 6 de Romanos. A justiça de Deus nos é imputada no batismo. Recebemos a justificação pela fé, a aceitação, a libertação do campo de força do pecado, a velha natureza. Os batizados, libertos da opressão do pecado e da morte eterna, são capacitados pelo Espírito Santo a viver de acordo com a justiça divina. E quando requisitados, então, a vivermos uma vida dedicada a Deus, às causas de Deus, lembremos da dádiva da Santa Ceia. Pois, antes de tudo, vida dedicada a Deus é uma vida que admite e procura a comunhão com Cristo e os irmãos na fé, através do constante perdoar e ser perdoado. A fé, amados, olha para aquele que sofreu por todos nós, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. O amor olha para o grande amor de Deus, o qual Ele teve e tem por nós. Olhar para as causas de Deus e também olhar para a necessidade do irmão, da irmã na fé, e a necessidade também de todas as outras pessoas. Agora, a esperança olha para aquele a quem pertence o futuro, a saber, o Deus eterno, e que não vai abandonar o seu povo no sofrimento. Sendo então que o trio fé, amor e esperança está presente no texto de Paulo, só com a diferença de que não se fala em esperança, mas em perseverança, onde se observa então que a esperança é atualizada para a situação de Timóteo e que mesmo no sofrimento não perdemos nós a confiança de que o futuro não será, portanto, dos que fazem sofrer, mas de Jesus Cristo e de todos os que estão purificados pela fé no seu santo e precioso sangue que Ele derramou por nós. Amados, a fé cristã sempre é desafiada a definir-se em situações, então, que não condizem com esta mesma fé. E no texto em apreço trata-se de atitudes e ideias que exigem então da pessoa cristã um posicionamento firme e corajoso, através do qual ela possa confessar inconfundivelmente a sua fé em Cristo e como esta fé então se concretiza na vida prática. Amados, Timóteo foi chamado por Deus para a vida eterna. Nós também somos chamados à vida eterna. Ele confessou a sua fé perante testemunhas. Nós, em nosso batismo, também o fizemos. E o autor da carta, Paulo, lembra então o alcance dessa confissão que Timóteo fez por ocasião do seu batismo, para animá-lo no cumprimento de sua tarefa. Também nós, amados em Cristo, somos lembrados de que nossa boa confissão de fé no batismo e em tantas outras situações, então, também deve nos animar a permanecermos firmes na fé, mesmo em meio a perseguições que muitas vezes os cristãos sofrem, mantendo assim a boa confissão da fé, ainda que possa levar-nos a torturas e até a morte. Pois Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que diante de Pilatos fez a boa confissão
e morreu por nós, ressuscitando no terceiro dia e depois subindo aos céus, onde nos foi preparar lugar, também no dia derradeiro, determinado por Deus, voltará para levar consigo todos os que aqui na terra perseveraram até o fim, na fé verdadeira, para, então, com Ele, habitar eternamente nos novos céus e nova terra. Queremos ainda cantar. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, do decreto não acabará. Mas Deus Pai nos mandou Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça sem lugar no amor. Mas Jesus a nossa espera está, e seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Tenham abençoados dias pela frente, em Cristo. Amém.